Bom dia, crianças, tudo bem? Eu tô aqui para falar com vocês mais um domingo sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre alguém que vocês já ouviram falar com certeza, mas talvez não dessa forma. É sobre Davi. Davi é uma referência para nós, né? Que Davi, ele era segundo o coração de Deus, ou seja, ele era considerado como alguém que obedecia ao Senhor, apesar de ter seus erros. E a gente vai falar, dentro da história de Davi, sobre identidade e aparência. Então eu quero trazer um contexto histórico primeiro, né? A nação de Israel, onde Davi nasceu, tinha um histórico político que funcionava como: primeiro, eram instituídos os sacerdotes, que eram todos da família de Levi, e eles eram responsáveis por tudo dentro da nação. E organizavam, faziam os sacrifícios e tal. Depois foram instituídos os juízes. Também era Deus que escolhia. Daí não era de uma família, era de várias famílias. Tipo, não fazia diferença. Deus escolhia pessoas que eram segundo o coração dele, pessoas que o obedeciam. E aí Israel começou a se comparar com as outras nações, com os outros países. E todos os países desse período imperial, tinham reis e rainhas. E Israel começou a pedir para o Senhor que queria um rei. E aí o Senhor deu um rei para eles. E quando foi pedido, eles começaram a questionar e pedir esses reis para os sacerdotes. Foi, na verdade, no período ali do profeta Samuel. E Samuel ficou muito chateado, porque o povo achava que Samuel estava sendo muito rigoroso e que se tivesse um rei as coisas iam ser diferentes. E eles não queriam se submeter a Samuel. E daí Samuel foi lá e se queixou para Deus. Falou: poxa, eu tô fazendo tanta coisa aqui por essa nação e agora eles querem outra pessoa para mandar aqui. E aí o Senhor falou que ia mandar um rei. Só que o rei ia ser sempre de acordo com o estado da nação. Por exemplo, se a nação estivesse pecando, estivesse mal, iam se levantar reis maus. Se a nação estivesse bem, ia ter reis bons. E aí Deus levanta o primeiro rei, Saul. Saul vem também de uma família onde ele era muito forte, era conhecido inclusive por seu tamanho, por seu poder, mas ele era do interior, mas foi um bom rei até um certo tempo. Mas Saul tinha um problema de identidade, que ele não aceitava ser quem ele era, ele queria ser outras pessoas. E o que aconteceu? Ele queria tomar responsabilidades de outras pessoas também. Por exemplo, o sacerdote, o profeta, tinha a responsabilidade de oferecer os sacrifícios, de interceder pelo povo, de exortar o povo. E aí teve uma guerra, Israel ganhou, e Saul estava nessa guerra, né? E daí Saul manda chamar o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, para ir lá oferecer sacrifício de gratidão ao Senhor. E aí avisaram Samuel começou a ir para esse lugar, mas demorava um pouco, né? Era longe. Aí quando Samuel chegou lá, Saul já tinha oferecido sacrifício. Por quê? Ele se achou bonzão e achou que ele era autossuficiente, que ele não precisava da ajuda de ninguém. E eu fui lá e ofereceu o sacrifício. E nisso ele mostrou um coração orgulhoso, né? E a partir disso começa a história de Davi, né? Davi também era do interior, pastor de ovelhas. Isso está escrito lá em 1 Samuel 16, 19, que apresenta Davi como pastor das ovelhas do seu pai. Jessé, o pai de Davi, tinha muitos filhos. E a maioria deles já estavam encaminhados no exército de Israel. Então, eram guerreiros, né? Mas Davi, não. Davi era pequeno. Para a época não era comum, né?
as pessoas serem ruivas, serem muito brancas. Então, ele era uma pessoa assim meio fora do padrão. Então, o pai dele optou por ele ser pequeno, parecia ser frágil, optou por deixar ele lá cuidando das ovelhas. Quando Samuel fala com Deus e Deus fala que quer colocar outro rei, que já quer ungir esse outro rei, ele fala que esse rei tá lá entre os filhos de Jessé. Samuel então vai lá até a casa de Jessé e pede para olhar os filhos de Jessé. E Jessé chama todos, menos Davi, e todos se apresentam e Samuel olha esse aqui, ó, pô, esse aqui é forte, pô, esse daqui é maior do que Saul, e fica meio que tipo pensando assim, né, qual deles será? E daí Deus pega e fala assim para ele que não é segundo o que os olhos dele veem, que tipo não é pela força física, mas é pelo coração que Deus ia escolher esse rei. E aí quando ele vê todos os filhos e o Senhor fala que não é nenhum deles, ele questiona Jessé, fala, cadê? Não tem mais nenhum filho. Daí Jessé fala, eu tenho mais um, Davi tá lá no campo cuidando das ovelhas. E ele manda chamar Davi. Quando Davi chega, o Senhor fala que é ele. Então, ungem Davi naquele dia, como se ele tivesse meio assim, você vai ser o rei, ainda não é, você vai ser. Aí, Davi é ungido ali como rei, consagrado e tal. Mas Davi continua a vida dele. O que as pessoas viam de Davi? Qual era a aparência de Davi? Era pastor de ovelhas. Era uma pessoa frágil. Qual era a identidade de Davi? Davi já era segundo o coração de Deus. Porque enquanto ele cuidava das ovelhas lá no pasto, ele também estabelecia um relacionamento com Deus. Então ele já era íntimo do Senhor. Então as pessoas viam Davi como pastor de ovelhas, mas ele já era íntimo de Deus. Quando, nesse período aí, estão em guerra a nação de Israel e a nação dos filisteus. E eles estão em briga já há alguns anos, mas nesse período começam a se levantar alguns gigantes e Israel não estava conseguindo vencer eles com os guerreiros. Os irmãos de Davi já tinham lutado contra os filisteus várias vezes, mas eles ainda não tinham conseguido vencer mesmo. E aí aparece o Golias, que é um gigante, e começa a caçoar assim, mande alguém aqui pra me vencer, se alguém me vencer, pode dar a guerra como ganha, não sei o quê. E Davi ainda não tinha sido aceito como rei dentro da sua família, então Davi fazia as mesmas coisas de antes. E ele foi, como de costume, levar comida para os seus irmãos guerreiros lá no campo de batalha. Quando ele chega lá e vê Golias caçoando, e aí o rei Saul tá lá, e esperando algum guerreiro, algum soldado se levantar e ir lá enfrentar, mas ninguém queria ir, porque todo mundo sabia que ia perder, né? Era um gigante. Aí Davi fala, vocês estão com medo, eu vou, eu tenho coragem. Aí quando o Saul sabe disso, manda chamar Davi e fala, então você tem coragem mesmo de ir? E Davi diz que sim. E aí Saul pega e fala, então pega a minha armadura e coloca para você se proteger contra as coisas que ele vai usar para te machucar. E aí Davi experimenta a armadura e não se sente confortável, até porque a armadura foi feita para Saul. Saul era grande, Saul era musculoso, forte, e Davi era baixinho e magro. Nada a ver. Então, o que isso também quer nos dizer? Que aquilo que o outro é, por mais que pareça ser melhor do que você, não é para você. O Senhor te chamou com essas especificidades, com essas diferenças. E aí Davi vai com uma coragem. Isso está lá em 1 Samuel. Aí, todo mundo sabe, né? Davi venceu Golias, o povo de Israel se sentiu encorajado, foi lá e venceu os filisteus. E passa um tempo e Saul descobre que Davi foi ungido rei. E daí Saul começa a querer matar Davi e vai até que Saul morre. Quando Davi
Davi, depois ele assumiu o reinado através de bastante dificuldade e a vida dele continua, né? Ele casa, ele tem filhos e ele comete um pecado grave. Ele se apaixona por uma mulher casada, ele fica com essa mulher e manda o marido dela para a guerra para morrer. E aí, o que acontece? Um profeta, agora é outro, né? O profeta Natan, ele vem e fala para Davi o que ele faria se ele soubesse que alguém fez, e disse a história do que ele estava fazendo, só que sem dizer que era ele. E aí Davi fala que, nossa, que estava tudo errado. E aí Natan pega e fala, você tá fazendo isso, você tá errado. Davi começa a se desesperar, morre de chorar e pede perdão para Deus e jejum e tal. Se arrepende mesmo, sabe, do seu erro. E o que eu queria dizer, né, apontando esse pecado de Davi, quando o profeta Samuel questionou Saul por que ele fez o sacrifício, por que ele fez errado, ao invés de Saul se arrepender, ele achou tipo, quem é você para me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Quando isso aconteceu com Davi, quando Davi teve um erro grave e foi questionado sobre o seu erro, ele se arrependeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que viver além da aparência e temos que ser aquilo que o Senhor nos fez para sermos. Comparando aqui, né, a identidade e a aparência. Davi parecia ser só um pastor de ovelhas, mas ele já era íntimo de Deus. Saul parecia o rei ideal, forte, corajoso, poderoso, tinha uma armadura, ou seja, Davi poderia querer isso, mas como Davi era uma pessoa de identidade, ele optou por abrir mão disso, por não buscar isso, força, armadura e aparência, pelo que ele era corajoso. Então ele foi sem armadura mesmo, foi lá e venceu. Saul, apesar de tudo isso, de parecer um rei ótimo, né? Ele era muito orgulhoso. E Davi, quando comete o seu pecado mais grave, ele era muito humilde. Se, por exemplo, você está fazendo uma tarefa e aí você está lá fazendo uma continha de matemática e você errou. No perfil de Saul, ele ia dar justificativas. Mas veja bem, eu estava tentando fazer o meu melhor. Veja bem, você tem que considerar, porque eu tentei. Davi, no perfil de Davi iria fazer o quê? Apagar e fazer de novo. Apagar e tentar de novo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Quem vocês querem ser, né? Querem ser uma aparência boa, como era a aparência de Saul, mas por dentro não ter identidade e querer coisas dos outros, invejar os outros? Ou vocês querem realmente ser aquilo que o Senhor fez vocês para ser, e indiferente do que as pessoas acham que você é? Então, pensem nisso. Às vezes você fica pensando, mas nada a ver fazer isso. Eu queria cantar, mas eu sei aconselhar. Aí você fica a tua vida toda correndo atrás daquilo que você quer e não usa aquilo que o Senhor já te deu. Então, eu até vou deixar uma pergunta aqui para vocês. O que vocês pensam em ser na vida profissional e o que vocês pensam em ser na vida espiritual? Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser cantora, tanto na vida profissional quanto na vida espiritual, mas eu não canto muito bem, né? Aí, mas sei lá, eu queria saber o que vocês pensam, assim, eu penso em crescer e dançar, eu penso em crescer e cantar, eu penso em crescer e ser professor na escolinha, eu penso em crescer e receber os carros na igreja, eu penso em crescer e ser intercessor.
tem várias opções. Eu quero que vocês me respondam o que vocês pensam em ser. E na vida profissional é fácil, né? Eu quero ser professor, advogado, médico, tá? Eu quero 2 respostas, mesmo que seja uma só, tá? Vida profissional e vida espiritual. O que vocês querem fazer para vocês conseguirem dinheiro, para vocês terem a vida de vocês, e o que vocês querem fazer para dar ao Senhor o tempo de vocês. Eu trabalho como intérprete na vida normal, né? Na vida profissional eu sou intérprete, mas na igreja eu também interpreto. Então, na igreja também dou aula. Eu acho que vocês entenderam, né? Eu espero vocês, tô morrendo de saudades. Amo vocês.